Portanto, amigos familiares, estamos iniciando finalmente a temporada de Reflexões 2025 e com uma série de temas que visam assim impactar o nosso coração, a nossa mente, impactar a nossa vida. E eu espero que isto seja significativo também na sua vida. Portanto, sejam todos muito bem-vindos à nova temporada de Reflexões 2025. E como para não perder o nosso costume, eu preparei aqui os nossos slides e começo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Um minutinho aqui, olha só, compartilhar com vocês os nossos slides. Aqui estão. E eu começo, amigos, com a nossa nova identidade visual. Para quem está no grupo de WhatsApp já sabe, né? Até troquei aqui a nossa imagem do grupo. Amigos, quem diria que chegaríamos esse dia? 11ª temporada. Opa, consultando a minha memória aqui. Hoje, na somatória dos episódios abertos, é o episódio número. 158. Opa, ouviram a minha voz do pensamento em voz alta? 158 é o número do episódio de hoje e o primeiro da 11ª temporada. Amigos, está aqui, já tinha colocado aqui para vocês o tema que a gente escolheu para permear os diversos assuntos é o título propriamente dito, Imagens que Falam ao Coração. E esse é o visual que vai marcar a nossa 11ª temporada. Eu coloco aqui para vocês, já tinha mandado também o logo, criamos até esse logo para marcar essa temporada, depois você vai guardando algumas imagens, eu sei que muitos fazem isso. Então, esse é a logomarca e vai sempre estar ali presente, quando possível, nos nossos slides, vou deixar ali do lado. Eu queria comentar com vocês, esta semana eu mandei o convite. Está aqui, olha, a primeira parte do convite, tem esse visual estilizado, da nossa temporada, e coloquei para vocês, eu já começo logo neste início de temporada, comentando um pouquinho esse texto que eu mandei aqui para vocês, que fala um pouquinho sobre a escolha desse título e da proposta ao longo deste ano. Olha só, né? Imagens que falam ao coração, nossa 11ª temporada de reflexões sobre a vida, essa é a essência, por um motivo muito claro, né, amigos? Conversamos isso desde a 6ª temporada, quando foi aberta, né, gatinho? Que nós queremos viver plenamente. Queremos ser pessoas melhores, e para isso a gente busca a fonte da sabedoria, que é a palavra de Deus. E esse propósito contínuo mesmo está escrito ali nesse tema para vocês. E escolhemos este ano utilizar imagens para nos levar a algumas reflexões ligadas à palavra de sabedoria da Bíblia, através de imagens. Eu sempre gostei muito de imagens e de fazer os meus registros e por isso talvez tenha influenciado um pouco essa escolha, mas pedimos a Deus uma inspiração nesse sentido. Só que não são imagens comuns, essa é a nossa proposta. Imagens, e olha essa última parte do texto que eu vou até destacar aqui para vocês, imagens que nos falem mais profundamente ao coração e que nos tragam. Eu vou colocar algumas palavras-chave aqui para ampliar um pouco. Alguns estão nos celulares, né? Na TV ou no computador você pode ver as imagens de forma mais ampla, mas para ajudar para quem está no celular, algumas palavras-chave do texto, né? Olha, a ideia é que a gente converse sobre algumas imagens que tragam para nós conhecimento mais profundo possível, mas traga também não só o conhecimento, mas esperança, confiança, e aqui a gente está se referindo à confiança em Deus, nas pessoas. Nós queremos trazer imagens para conversarmos aqui que nos tragam motivação de vida, que nos levem a decisões sábias e, portanto, a não uma vida passiva, mas uma vida de ação.
que imagens que nos tragam uma percepção mais profunda das coisas que estão acontecendo ao nosso redor e, portanto, uma compreensão do tempo em que nós estamos vivendo, uma compreensão mais espiritual e, portanto, mais profunda também. Então, queremos imagens que nos tragam estes elementos, entre outros, que também nos levem a uma direção na vida, uma orientação que possa vir de Deus para nós. E eu finalizaria aqui uma última palavra, imagens que nos fortaleça a fé. Esta é a proposta para a 11ª temporada, com esse tema de imagens que falam ao coração. Eu espero. A gente já tem uma lista aqui, amigos, que adoraria já fazer um spoiler para você, mas a gatinha vai brigar comigo. Olha só, não faça spoiler, spoiler. Deixa vir tudo no seu tempo certo. Nós temos aqui uma lista e a gente vai pedir para que Deus nos oriente para sempre escolher a cada semana aquilo que tenha muito significado para a nossa vida hoje. Até o momento, embora tenhamos uma lista de imagens, uma só foi escolhida, a de hoje. As demais virão no momento certo, né? Que bom dar essa espiadinha aqui em vocês nesse momento. Mas fica aí, então, essa primeira abordagem, a proposta desse tema. Aliás, esse título, amigo, Imagens que Falam ao Coração, remete a uma frase muito popular e conhecida. Olha, imagens que falam ao coração. Talvez você, muito provavelmente, já viu essa frase, né? Uma frase clássica, se tornou muito conhecida, especialmente o pessoal da área de marketing. Nós temos alguns aqui que são da área de marketing, de publicidade, de propaganda, e nesta área especialmente, esta frase ela tem um efeito muito forte, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Deixa eu olhar aqui para vocês. Quantos já ouviram essa frase em algum momento na sua história da vida, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Às vezes a gente fica questionando, será que é isso mesmo? Eu tenho um texto aí de 1000 palavras e às vezes uma imagem resume um trecho de 1000 palavras e ainda mais, ele fica impregnado na minha mente, de tal maneira que se torna mais duradouro na minha memória. É possível que sim. Eu até fui buscar, e é interessante a informação, quem é o autor dessa frase? Olha, já vou resumir aqui para vocês. Existe uma polêmica para identificar que é um real autor. Tem gente que chega a atribuir a um filósofo chinês, Confúcio, mais de 500 anos antes de Cristo, que tinha dito algo nessa linha, mas não há muita comprovação. E só lá em 1920, um americano teria usado uma frase dentro do contexto de marketing, e essa frase foi sendo fortalecida, e alguns atribuem até a outros autores, mas até não importa quem tenha sido o autor. Ela é uma frase muito curiosa e que o nosso título meio que remete. E eu quero trazer algumas imagens nessa linha, para que estejam assim, impactando a nossa mente, mas que eu queria complementar que necessariamente ele não substituíssem as palavras, mas que se complementasse, ou que venha complementar as palavras que a gente também não abre mão, né? Por isso, amigos, eu trago aqui essa imagem muito especial de uma Bíblia ilustrada, pelo seguinte motivo. Na nossa temporada aqui, nessa nova temporada, Imagens que Falem ao Coração, nós não queremos trazer imagens comuns. Nós queremos trazer imagens que esteja não desassociada das palavras, mas que esteja unida com a palavra de sabedoria da Bíblia. Olha, quer uma coisa melhor do que isso, amigos? A gente busca imagens, mas que estejam coligadas
a palavra de sabedoria da Bíblia. E é por isso, olha, eu tenho aqui nas minhas mãos para mostrar em primeiríssimo plano para vocês a Bíblia que vai compor, a Bíblia que vai ser utilizada durante esta temporada. Uma Bíblia lançada no Brasil, aqui no final do ano, descoberta por quem? Pela gatinha. Quando ela me disse o seguinte, olha, surgiu, ela estava visitando aqui em São Paulo, me peçam depois, se vocês desejarem, o endereço de uma livraria da Casa Publicadora Brasileira, CPB, que fica ali em Moema, né, gata? Sim, Próximo ali da Juriti. igreja, ah, da igreja central ali de Moema, com livros maravilhosos, inclusive Extra Bíblia. E ela estava lá na livraria quando ela me comentou, até me ligou de lá, e depois nós compramos o nosso exemplar. É uma Bíblia que ela foi publicada na Espanha e ela segue a versão, nova versão internacional, já publicada já há muito mais anos, mas na Espanha, em 2023, olha só, eles fizeram na Safeliz, a editora, equivalente à Casa Publicadora Brasileira do Brasil, essa na Espanha. E é uma Bíblia simplesmente maravilhosa, com os temas que inspiram a nossa vida e com ilustrações. Não é uma Bíblia interessante, infantil, uma Bíblia para crianças. Pode ser também, aliás, as crianças vão adorar, mas é uma Bíblia para adultos, ilustrada. E eu achei tão providencial, as ilustrações são simplesmente maravilhosas. Então, amigos, que interessante, a gente já tinha definido o tema deste ano, e esse título, Imagens que Falam ao Coração, quando então a gatinha descobriu essa Bíblia. E então ela tem assim, ela combina perfeitamente com o que eu estava falando aqui com vocês. Ela usa a imagem, mas não para substituir 1000 palavras, mas para somar com a palavra de sabedoria da Bíblia. Não tenho como dizer a vocês e recomendar que vocês tenham essa Bíblia em casa. Que coisa maravilhosa. Eu vou colocar no nosso grupo de WhatsApp depois o contato da CPB e da Safeliz. Não tenho nenhuma participação financeira, tá bem? Apenas gostamos de ter obras especiais aqui em casa. E essa fica até num local especial e vai ser a nossa Bíblia para utilizar nesse tema da 11ª temporada. Vai ficar aqui do ladinho. Eu vou dar só uma palhinha para vocês aqui de uma imagem, gatinha. Bom, olha, a capa, vocês podem perceber que capa inspiradora, né? De Jesus ali com um cordeirinho. E a contracapa também é maravilhosa. Aliás, eu queria destacar para vocês brevemente o texto, uma parte do texto que está ali na contracapa, que vocês podem ver, esse trecho que eu coloco aqui para vocês. Opa, pulou um pouquinho. Olha que interessante, vou colocar aqui do lado para dar melhor leitura. A palavra e a imagem representam dois grandes pilares no desenvolvimento educacional dos seres humanos. Interessantíssimo isso. Na história da humanidade, a palavra e a imagem são dois pilares fundamentais no desenvolvimento, no crescimento, no conhecimento humano. E aí, em seguida, esses dois pilares são muito eficazes quando combinados sabiamente. Olha como resume bem a nossa proposta para esse ano. Imagens que falam ao coração. Estamos falando de imagens, mas associadas com a palavra de sabedoria da Bíblia, pois ajudam não somente na compreensão de certos conceitos, mas também em sua retenção. Nós vamos guardar mais no coração. E aí eu dou a palhinha que eu fiquei devendo aqui para vocês. Essa é uma abrindo a Bíblia ali, num dos trechos de Mateus, Jesus, os discípulos e a multidão ouvindo ali, um texto ali à esquerda, algumas páginas são mais de textos, outras têm imagens maiores, como essa daqui, e assim vão as imagens inspiradoras para nos ajudar a compreender os conceitos e também para que a gente possa reter um pouco mais. Então, está aqui esse detalhe, não só a identidade visual dessa proposta,
para este ano, mas também a Bíblia que nós utilizaremos. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham acesso a essa Bíblia aqui, tá bem? Bom, e vamos assim, dado essa introdução a toda a 11ª temporada, chegamos, portanto, opa, deixa eu fazer aqui um ajuste. Vamos iniciar neste exato momento o primeiro episódio desta temporada, né? Dada a abertura, não ficaremos somente nela. E eu queria dizer aqui a vocês o seguinte: vocês devem ter visto que eu mandei agora, inclusive um pouquinho antes de iniciar, uma imagem para vocês. Não é a imagem oficial do primeiro episódio, mas ela já vai dando uma dica e eu coloquei aqui algo muito especial. Você vê um alinhamento ali entre Vênus e Saturno, porque esta imagem está relacionada à imagem oficial, a primeira imagem que nós vamos usar para a nossa conversa de hoje. E aqui está esta imagem, amigos. Eu quero comentar já já essa fotografia, que é um mix entre o universo, um espaço, uma fotografia do espaço com inteligência artificial. Aliás, eu queria antes colocar aqui para vocês, é, trazer aqui uma novidade. Eu estou com essa foto aqui nas minhas mãos, impressa também. Você pode ver. Aliás, vamos fazer o seguinte: esse alinhamento, vou comentar já com vocês. Eu vou deixar aqui nesta posição onde ficarão as nossas fotos, a imagem oficial. Nós vamos ver tantas imagens, mas haverá sempre uma imagem oficial do episódio. E esta foto aqui, que eu comento a seguir, é a imagem desse primeiro episódio. Vamos deixar ela aqui do nosso lado para estar sempre nos inspirando. Amigos, que coisa impressionante. Eu comentei agora há pouco com vocês que essa é uma foto que é um mix entre um software de inteligência artificial aumentada, com uma imagem real do céu que a gente vê aqui da Terra. E eu vou explicar para vocês uma coisa interessante. Bom, só quero relembrar aqui a vocês, partindo do Sol, a partir do Sol, nós temos no nosso sistema solar oficialmente 8 planetas, né? Vamos considerar aquele nono que ficou por um tempo valendo como um planeta, Plutão, mas ele era tão pequeno e é tão pequeno que depois, a partir de 2006, ele foi descaracterizado, ficou como mini planeta, e então saiu da lista dos 8 oficiais do Sistema Solar. Há um nono sendo estudado aí, o X, fica para uma outra ocasião. Mas olha, só para situar vocês ali, o planeta mais perto é Mercúrio, depois a gente tem Vênus, que está na nossa foto oficial, o terceiro, em termos de distância do Sol, estamos aqui a gente, olha só, o planeta Terra, depois vem Marte, Júpiter, Saturno, Urano e, por fim, Netuno. Já falei que Plutão saiu da lista aí em 2006, portanto. E olha, a foto que eu mostrei aqui para vocês, amigos, ela é um alinhamento visual que deu para ver da Terra entre Vênus e Saturno. É claro que essa composição ilustrativa aqui para vocês, ela está tudo junto, mas imagine que elas estivessem ali numa composição que do planeta Terra foi possível ver uma composição semelhante a esta ilustração. Isto ocorreu, olha que interessante, precisamente no dia 18 para 19 de janeiro de 2025. Essa foto é um print que eu fiz através de um aplicativo de inteligência artificial. E eu vou dar uma dica aqui para vocês. Bom, em primeiro lugar, aqui está uma foto já começando a anoitecer, na praia Cocaine, no norte do litoral de São Paulo. E nós estávamos ali com a cadeirinha esperando a noite chegar, justamente para uma observação especial. E nessa noite nós utilizamos é chamado inteligência artificial, né, gente? Mas, na verdade, queria dizer aqui a vocês, né, a inteligência que Deus deu ao ser humano para criar
formas de observar a natureza e tudo aquilo que existe no nosso planeta. Há um aplicativo, dado aqui uma dica, entre outros, que se chama Skyview. Através desse aplicativo, tem versão gratuita, versão paga, a gente pode direcionar o celular para o céu, como vocês estão vendo na nossa foto de fundo aqui. Até a resolução está um pouco leve por causa da iluminação, ela não fica tão clara, tão precisa, né? Mas através desse aplicativo, ele utiliza um processo mais ou menos assim. Olha só, em primeiro lugar, hoje está mapeado todo o planeta Terra, gente. E aonde a gente estiver, em qualquer ponto, um satélite pode nos alcançar através de um celular. Por isso a gente tem o Waze, e muito antes do Waze, um GPS que em qualquer país desse planeta a gente utilizava ali para se localizar. Então, onde nós estamos, é fácil identificar. Essa inteligência artificial nos identifica, está aqui naquele dia 19 de janeiro deste ano, a gatinha e eu aqui estávamos nesse local especial para uma observação. A partir do momento em que ele nos localiza, aí vem as novidades da inteligência artificial, né? Que é o seguinte: o planeta já está mapeado. Agora, imagine-se do planeta Terra. A gente tem um mapeamento do céu que é visto a partir do planeta. Amigos, que coisa maravilhosa. Esta imagem, ela é muito diferente das nossas fotos, porque a gente não consegue ver o céu desta maneira como está ilustrado aqui, com base nas fotos que se tira de telescópios como o Hubble, o James Webb, etc. E aí é feita uma imagem computadorizada. Este céu, que é ilustrado a partir das descrições dos telescópios, é, na verdade, o céu que está aí, o céu sideral que está à nossa frente. Mas nós não conseguimos precisamente ver desta maneira, pela distância de algumas estrelas, pela luminosidade do planeta Terra e assim por diante. Mas, amigos, há uma coisa interessante. Parte desse céu sideral, eu vou dizer parte, já está, de certa forma, mapeado até onde os telescópios conseguem alcançar, os megatelescópios, e agora colocado como se fosse um Waze, um GPS invertido, não mapeando o planeta Terra, mas mapeando o céu sideral. Então, vocês imaginem o seguinte quadro: você pega o seu celular hoje, com um dos aplicativos, eu dei o exemplo de um aqui que eu gosto de utilizar, e eu direciono esse aplicativo, o celular melhor, para o céu, e eu começo a ter uma identificação de estrela a estrela, de planeta a planeta, dentro daquela área que é possível observar, porque há áreas, obviamente, que a gente não consegue nem com os grandes telescópios. Amigos, que coisa incrível! E foi nesse contexto, eu queria mostrar aqui para vocês mais imagens. Olha como vamos trabalhando algumas imagens. Agora, essa que aparece para vocês aqui nesse exato momento, com o contorno do meu celular, é uma imagem real do aplicativo do dia 19. Então, imagine assim, quando eu coloco, deixa eu mostrar aqui para vocês, pegando o meu celular, lá na praia. Tivemos um momento com a minha mãe, com a minha irmã, com a gatinha aqui, mostrando para elas também o aplicativo. E a gente começa a direcionar para várias partes do céu. E aquilo que, dependendo do local que a gente está, dá para ver alguns pontos. Às vezes o tempo está mais fechado, às vezes está muito mais aberto. O melhor local no planeta para se ver o céu a olho nu é o deserto do Atacama, no Chile. Que coisa impressionante! Já falamos uma vez sobre isso para vocês. E lá é possível, mas aqui em São Paulo, ou na praia, em algum local, você vê bem menos do que lá. Mas você vê alguns pontos, e ao você direcionar o aplicativo para esses pontos, você tem uma visão como se ele tivesse já limpo. E aí, de forma artificial, o aplicativo começa a colocar algumas imagens aumentadas para aquele ponto que você gostaria de ver. Então, por exemplo, uma luz mais forte pode ser um planeta.
e quando você coloca, ele coloca ali uma imagem do planeta para que você possa ver o seguinte: puxa, aqui é Marte. É claro que o Sol e a Lua a gente já vê de uma forma muito mais ampla, né? Eu queria mostrar aqui para vocês imagens do dia 19 de janeiro de 2025. Conforme a gente foi mudando o ângulo para o céu, a gente vai começando a ver, o aplicativo vai como que limpando o céu para nós, e você já começa a ver a coloração, por exemplo, da Via Láctea, que coisa maravilhosa. E, por exemplo, através desse sistema, é possível a gente ver objetos colocados pelo homem em órbita, como, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, colocada aí no céu em 1998. Gatinha, vai ficar para um outro dia, mas essa estação espacial, que levou 13 anos para ser construída com o apoio de alguns países, liderada na NASA, um ano antes, nós tivemos o privilégio de ver, numa área especial, e tivemos autorização para isso, um grande espaço onde estava sendo construído É, e montadas as peças da estação espacial. foi. Que coisa! Um outro dia eu comento um pouco mais sobre isso. Foi um privilégio. Eu preciso até procurar a foto, a imagem desse dia. Fomos autorizados ali e eu me lembro de uma frase utilizada por uma das pessoas da NASA para nós, o pequeno grupo que estava ali. A gente estava dirigindo umas filmagens sobre astronomia, e ele disse o seguinte, falou: olha, daqui um ano aproximadamente, isso era 1997, né? Até deixei aqui do lado, a gente fez uma produção chamada Aventura no Céu, com imagens da NASA e da astronomia, e ele disse a seguinte frase: olha, daqui mais ou menos um ano, quando você olhar para o céu, um amador ou um cientista vai encontrar uma nova luz gravitando em torno da Terra. E esta nova luz será a Estação Espacial Internacional. Gente, impressionante. Um ano e pouco depois desta frase, nós vimos uma luz, não dá para identificar, mas depois, se tivesse o aplicativo na época, né, mais cientistas que identificaram. Havia um brilho a mais no céu, e esse brilho era da estação espacial. Era para ser desativada em 2020, mas deverá continuar aí. Quer dizer, ela vai continuar um pouco mais de tempo, com alguns propósitos. 2020 era o período que seria desativado o telescópio Hubble, mas que vai ficar até 2023. E olha, comento isso com vocês ainda um pouquinho de astronomia, por um motivo muito simples. E porque essa imagem que vocês estão vendo ali, a imagem da estação espacial, ela é uma ilustração, mas a estação espacial estava exatamente naquela posição. E ali você tem até eu pedi ali para que ele me mostrasse a órbita, a rota que a estação espacial estava fazendo, e ela realmente me mostrou. Deixa eu ver se eu faço uma coisa ao vivo aqui com vocês. Eu estou com o meu aplicativo Brasil? aqui em mãos. E vocês não vão. Pena que tá. Olha, a direção que eu estou colocando aqui agora, nesse exato momento, você pode ver o meu celular, ele está direcionado para baixo do horizonte. Mesmo assim, o aplicativo pega. Eu vou fazer um print do que eu estou vendo exatamente agora. Feito o print. Vou colocar aqui, salvando em fotos. Foi tão rápido aqui para a gente ganhar tempo, e eu vou mostrar para vocês o que eu acabei de ver nesse aplicativo. A rota da estação espacial. Ou seja, você pode acompanhar com vários detalhes, e essa é a sabedoria que Deus deu ao ser humano. Eu não gostei muito do nome, mas ficou conhecido como inteligência artificial. Esta é a direção em que a estação espacial está neste exato momento que a gente tem essa live ao vivo, né? E está aqui essa foto, é bem parecida, né? Os pontos, as estrelas vão ser diferentes, mas o restante é bem parecido. Mas nós podemos continuar
e assim você vai vendo, olha, um pouquinho mais forte a imagem da Via Láctea. Essa outra ilustração aumentada do software para nos ajudar é do telescópio Hubble. Aqui, num determinado momento, no dia 19, deu para ver no mesmo ângulo, mais para frente, em outro horário, que havia ali uma proximidade, mas com uma diferença muito grande de quilômetros dos dois. E assim a gente pode ver estrelas, como por exemplo da Sirius, aqui como o brilho. A estrela Sirius é a estrela mais brilhante que existe no céu a olho nu humano, por um motivo muito simples. Ela é a estrela que, em tese, está mais próxima do planeta Terra. Amigos, É impressionante. bilhões, bilhões de, de anos-luz de distância aqui. Então, bom, imagine, criado por Deus instantaneamente, mas tão distante que se a gente quisesse alcançar a mais próxima, nós estaríamos aí, como dito, 8,6 milhões de anos-luz. Milhões, melhor, corrigindo aqui. Só para os cientistas acreditam que essa estrela ela é tão brilhante que ela é 25 vezes mais brilhante do que o Sol. Mas ela está tão distante que ela aparece para nós como um brilho de uma estrela. Essa é a Sirius. Se uma hora você, no aplicativo, você pode ver um pouco mais e ler sobre ela, um pouquinho da Via Láctea, ali você já pode ver Mercúrio também se apresentando, e assim as imagens. E se você buscar informações, você, olha, vai girando cada planeta, cada coisa maravilhosa. E enfim, amigos, chega de novo a nossa imagem aqui. Eu estou comentando isso aqui para vocês. Opa, deixa eu corrigir aqui uma falhazinha, porque nesse dia 19, lá no aplicativo, aqueles que vão depois de hoje utilizar esse aplicativo, você pode fazer uma coisa muito curiosa. Buscar o dia 19 de janeiro de 2025, procurar no céu à noite, vou recomendar por volta das 19 e pouco. Aqui eu fiz esse teste, era meia-noite e 3, mas 19h30 mais ou menos foi o horário que a gente tirou aquelas fotos, e você vai poder ver a mesma imagem, porque está registrado lá, que nós tivemos aqui. Queridos, vejam o seguinte: olhando para o céu de forma extraordinária desse universo, nós ficamos assim maravilhados. Eu até fiz uma frase ali: olhe para o céu. Nós precisamos olhar com muita frequência. Às vezes a gente está envolvido no nosso mundo aqui pequenininho, com tantos problemas, a nossa vida menor ainda, e de repente há uma grandiosidade de Deus querendo nos dizer algo nesse ano de 2025. Agora, você imagine, e eu vou passar de uma forma muito rápida hoje, imagens assim mais instantâneas, se a gente invertesse isso. Nós estamos aqui da Terra olhando o céu. Quando nós temos uma visão do céu para a terra, entre toda essa imensidão de universo criado, Deus fez o planeta Terra como a nossa casa. E aqui dentro da nossa casa, esse terceiro planeta em distância do Sol, nós temos coisas tão maravilhosas criadas por Deus, e nós sabemos que Deus fez isso em 7 dias. Coloquei as últimas lives gravadas aqui, acho que 6 ou 7, mencionando um pouquinho sobre a criação de Deus nesses 7 dias, tudo que Deus fez. E olha só, é uma panorâmica agora dentro do planeta Terra em cada dia. Isso aqui são fotos que nós tiramos em algum momento, a maioria delas. Evidentemente, essa é uma ilustração. Esta também é uma foto de ônibus espacial, esta anterior. E dentro desse planeta maravilhoso, olha as coisas espetaculares que Deus foi criando e colocando para nós. Perdoe por ser assim tão rápido, só uma visão panorâmica, relembrando as últimas lives que coloquei na gravação para vocês. Amigos, que planeta extraordinário! Chegou o sexto dia, os grandes animais, inclusive o ser humano, Deus criando o homem e a mulher para que pudesse se multiplicar. E estamos nós aqui, olha, nesse planetinho ali, e Deus tendo criado
toda essa imensidão e descansando no sétimo dia, meio que curtindo tudo aquilo que fez um dia especial que Deus dedicou à criação e também a nós. Meus amigos, olha a imensidão das belezas que Deus fez para nós. Imagem e som de toda natureza. E voltamos de novo no nosso episódio e escolhemos um ponto, um momento, um segundo desse universo em que Vênus e Saturno estavam alinhados na visão do planeta Terra, porque foi um período em que eles estiveram muito próximos. Eles estiveram próximos ali por volta da 1h30 da manhã do dia 19, da madrugada, da 18 para 19, e ficou um período tanto no 18 quanto no 19, e essa imagem foi extraída por volta das 19h30 do dia 19. Amigos, que coisas maravilhosas, que imagens espetaculares. Mas quando nós somamos esta imagem de um ponto, de um episódio, de um momento, com a palavra de sabedoria da Bíblia, vem uma coisa incrível aí para frente. Deixa eu dizer aqui, antes de mostrar o texto especial de hoje, para você guardar no coração, eu queria comentar com você que eu fiz uma pergunta para duas fontes esta semana. A pergunta foi: qual o tamanho do universo? E eu fiz a mesma pergunta, igualzinha, aliás, digitada. Qual o tamanho do universo? Ponto de interrogação. Eu fiz esta pergunta para alguns aplicativos de inteligência artificial, uma fonte, e eu fiz essa pergunta para a palavra de sabedoria da Bíblia. Aliás, os aplicativos, são mais do que um, me trouxe assim, o japonês, o chinês e assim por diante, me trouxe uma resposta muito interessante. Qual o tamanho do universo? Bom, explicou um monte de coisa que são extraídos de artigos científicos e, no fundo, dando duas possibilidades. Olha, é difícil, não podemos mapear o tamanho desse universo. A parte observável já é imensa, imensa, imensa. Mas e a outra parte que não é observável pelos telescópios, seja o James Webb, que é o que nem está em órbita na Terra, está a uma distância maior, num local fixo, fora da órbita, alcançando muito mais, tirando imagens, fotografias de uma distância muito maior. Eles disseram, olha, duas possibilidades. Uma, ou o universo é trilhões de anos-luz de diâmetro, um tremendo chute da ciência, ou o universo é infinito. A própria ciência admitindo a possibilidade do universo ser infinito. E o interessante é que eu fui buscar também, aí eu fiz uma pergunta, a mesma pergunta. Qual o tamanho do universo? E fui buscar na palavra de sabedoria da Bíblia. Amigos, vários textos deixam tão claro que da palavra de sabedoria, de que Deus criou um universo infinito. Aliás, a palavra de sabedoria, me permita trazer aqui um texto inspirador para vocês. A palavra de sabedoria, ela começa já dizendo o seguinte, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Há um criador de tudo isso, não pode ter vindo por um acaso. Mas depois de uma forma tão brilhante, e é por isso que a gente convida para você, muitas vezes, no momento de vida que você estiver passando, olhe para o céu, porque olha que texto maravilhoso, Isaías 40:12, fez parte da leitura da Bíblia da Gatinha hoje pela manhã. Quem, e aqui eu só vou focar num pedaço do texto, quem mediu os céus na palma da sua mão? Que grandiosidade é essa que os cientistas colocam assim que, olha, a parte observável do céu através dos grandes telescópios criados sugere 93 bilhões de anos-luz. Gente, é inimaginável essa distância que levaria 93 bilhões de anos-luz e a luz percorre
300 mil quilômetros, 300 mil quilômetros por segundo, e você põe em bilhões de anos-luz. Gente, não dá para fazer essa conta. Eu fiz aí, fica para um outro dia a gente falar mais sobre isso, numa inteligência também artificial, porque não há calculadoras que façam isso. E para Deus, ele mediu os céus na palma da sua mão. Achei uma linguagem aqui maravilhosa de Isaías. E aí o próprio Isaías, um pouco mais para frente, diz assim: e é ele que estende esses céus infinito, os céus como cortina. Amigos, uma ilustração poética, mas que mostra a grandiosidade de Deus e daquilo que ele criou para nós. Ele coloca como se fosse uma cortina. Sabe que a gente talvez tenha mexido numa cortina ainda hoje. E ele desenrola como uma tenda para nela habitar. Que coisa extraordinária. Mas o texto principal de hoje, quando nós falamos assim, vamos associar uma imagem, a imagem é do alinhamento, um episódio no infinito universo, de um momento, de um segundo extraído daquela imagem. E aí a gente alinha a isto a um texto maravilhoso da Bíblia. Olha só, utilizando aqui a imagem que mandei para vocês. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Que, amigos, é um texto para guardar no coração e na mente. Como está escrito, diz aqui o apóstolo Paulo, inspirado nesse livro: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, é uma menção à mente humana. O texto em grego para coração do homem, nesse contexto, é referindo-se ao centro de controle do corpo humano, que é a mente humana. São as que Deus preparou para os que o amam. Queridos, percebem, eu gastei um tempo da nossa live aqui, preciosa, mostrando as maravilhas em linhas panorâmicas do universo e até rapidinho ali do planeta Terra. Mas imagine ainda o universo. E aí a palavra de sabedoria me diz assim, me respondendo às minhas perguntas, olha, Deus criou esse universo, ele é infinito e tem coisas maravilhosas preparadas para aqueles que o amam. E elas são tão maravilhosas que mesmo as maravilhas que o olho humano já viu, os sons que o ouvido já ouviu, e mesmo aquilo que a imaginação chegou na mente humana, não são comparáveis com tudo aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam. Percebem o que Deus está nos preparando para a eternidade? Meus amigos, esse texto precisa ser guardado. Quando a gente tiver com os maiores desafios na vida, a gente precisa olhar para o céu e imaginar assim: Deus está reservando, está chegando o momento em que nós poderemos viver todas essas coisas. Olha só, ele menciona o olho, o ouvido, dos cinco sentidos, dois estão, os dois principais, mas os outros também com a sua importância estão destacados aqui. E a mente humana, através dessa expressão de coração do grego, e aqui a gente pode ver um texto fazendo uma menção à visão, à audição e à imaginação. Nada que a gente tenha visto, ouvido ou imaginado é aquilo que pode se comparar àquilo que Deus preparou para nós na eternidade. Isso é uma promessa também bíblica. Então a gente pode ver aqui uma relação com a imagem, com o som e com o pensamento. Amigos, Deus reservou algo espetacular acima daquilo que nós estamos comentando aqui. E é por isso que o convite neste primeiro episódio é sempre olharmos para o céu e vermos as coisas como Deus vê, como estão prometidas, porque Ele está reservando uma maravilha para nós na eternidade. E as coisas pequenas e os problemas desse mundo não podem tirar o nosso foco de olhar para o céu e aguardarmos a volta de Jesus para começar essa eternidade.
Por isso, amigos, deixo aqui uma imagem e um texto, para que você não se esqueça desta promessa de Deus para você e também para mim. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Pai nosso que está nos céus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos de volta com as nossas reflexões sobre a tua palavra de sabedoria. E por Senhor nos dar imagens, sons e palavras tão espetaculares que alcançam nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração. Senhor, que nos momentos mais difíceis das pessoas que nos acompanham aqui nesta live, nós possamos, todos nós, nos lembrarmos da tua promessa e de que se as coisas estão difíceis aqui, mas serão por pouco tempo. Serão breves, porque muito em breve teremos a volta de Jesus e o início de uma eternidade com coisas que jamais imaginamos para vivermos para sempre. Nos ajude a termos essa esperança no coração, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amigos, deixa eu convidar a gatinha para vir aqui com a gente. E olha, gata, dizer uma coisa neste momento. Introduzimos este texto ao final da live de hoje, mas este texto merece uma segunda parte. É, A aplicação dele, considerando o universo, considerando a Terra e tudo que a gente viu hoje de imagens, só para dar uma degustaçãozinha das maravilhas, estão no aspecto físico do texto. Coisas que o olho não viu, coisas é. que o ouvido não ouviu e nem passou a imaginação humana. Mas esse texto e o contexto dele faz uma sugestão maravilhosa sobre a visão espiritual. E vocês não percam a segunda parte deste texto para que a gente possa, na próxima quarta-feira, fazer um mergulho em águas mais profundas, um mergulho mais profundo neste texto maravilhoso. Isto fica reservado para a próxima semana. Isso. Gatinha, queria perguntar a você, vamos. Vou interromper aqui, mas antes quero perguntar a você. E as imagens, relembrando do planeta Terra, tinha algumas Nossa, imagens especiais ali para você, né? sim, foi uma delícia aquela noite. E a gente voltou mais 2 noites lá bem na beira do mar para não ter muita interferência da luz da estrada e tal, para ver essa imagem dos planetas e descobrir. Júpiter também estava maravilhoso, né? Ele não estava do lado. Nem mostrei É, aqui, mas é, estava maravilhoso. Estava Júpiter também. maravilhoso, outras estrelas, algumas constelações que dava para identificar tudo a olho nu. É muito lindo, é impressionante, emocionante. Foi muito legal mesmo. Que bom. Minha mãe e minha irmã, que estão aqui É, assistindo, estiveram com a gente numa dessas noites, do dia 19, eu é, acredito, precisamente, e puderam partilhar com a gente dessa imagem do céu. Já teve ocasião que a gente ficou até meia-noite ou até mais, né? Curtindo esse céu. Um convite para a gente olhar para cima, olhar para o céu e ver a Deus e confiar que Ele tem coisas maravilhosas para a maravilhoso. nossa vida, né?